Boa noite para você que está ligado na TV Adonai, a TV do Bem, afiliada à Record TV Belém. A partir de agora, mais uma edição do Cidade Alerta. Obrigado pelo prestígio da audiência, que Deus abençoe e proteja você, sua família, sua casa, sua empresa, seus negócios. Obrigado por estar aqui com a gente. A partir de agora, Cidade Alerta, a gente tem muita notícia e muita informação para você. Eu abro o Cidade Alerta trazendo uma mensagem para você. Lute para você vencer o estresse. Um dos males do século é o estresse. Então, o estresse é que causa angústia, o estresse é que deixa a gente com insônia. Evite ficar estressado. Tem como? Tem como. É a gente lutar contra ele. Se a gente lutar, a gente vence o estresse. Você já venceu tantas coisas nessa vida. Aliás, você é forte, você é um campeão. Né? Só você mesmo sabe as lutas que você já enfrentou, os gigantes, não é? Os lobos, os ursos que você já enfrentou e até dragões. Você é vencedor, você é um campeão, você chegou até aqui. Força, meu amigo, minha amiga, força. E evite o estresse. O estresse atrapalha muito a nossa saúde e tira a nossa energia. Ele é um sugador da vitamina B, ele é um sugador da nossa felicidade, da nossa alegria, né, de viver. Ele é um sugador do que é bom que existe dentro de nós. Então, cuidado, muito cuidado com o estresse. É aquela coisa que diz na Bíblia: de tudo guarde o seu coração, pois dele procede todos os males. Então, a mente sã, corpo santo. Se a gente estiver com a mente pensando em coisas boas, pensando em coisas maravilhosas e acreditar que tudo vai acontecer no seu tempo, que há tempo para tudo debaixo dos céus, que é no tempo de Deus, que é o chamado Kairos, é no tempo de Deus. Não adianta a gente tentar resolver as coisas, não adianta você ficar estressado com um filho, estressado com a filha, com a mãe, com o pai, com o avô, com a avó, com um amigo, porque as coisas não saíram como você havia planejado. Não vai resolver. O estresse só vai te tirar a energia, só vai fazer com que você não seja feliz. Então, por favor, relaxa, conte até 100, se preciso for até 1000, mas não se estresse, não vale a pena, não vale a pena. Essa é a mensagem que eu trago para você. Eu abro o programa aqui, já falando sobre as obras do Belo Monte. É a Record de Altamira, parceira aqui da TV Adonai, a TV do Bem, afiliada à Record TV Belém. Nessa reportagem você vai ver os transtornos, ou seja, o que tem acontecido com as obras de Belo Monte. Né? O que tem acontecido com as obras de Belo Monte? Quais são os tipos de coisas que têm acontecido, né? O nível do Xingu, inclusive, a instabilidade causa prejuízos. Quais são os transtornos causados por essa usina aí de Belo Monte? Vamos acompanhar nessa reportagem na tela do seu Cidade Alerta. Navegar pelo rio Xingu é realmente impressionante. A natureza mostra sua beleza e oferece momentos de pura tranquilidade. Mas alguns locais antes visitados com frequência pelas pessoas estão comprometidos. Os impactos causados pela construção da hidrelétrica Belo Monte têm sido determinantes para que o lazer e a moradia ao longo do lago represado e abaixo dele seja prejudicado. Com o barramento do rio Xingu, para atender a necessidade da hidrelétrica de Belo Monte, a diminuição... Com o barramento do rio Xingu, para atender a necessidade da hidrelétrica Belo Monte, a diminuição no volume de água foi drasticamente afetado. Esta cachoeira aqui, olha, Itamaracá, que fica aqui na região de Belo Monte, já dentro do município de Anapu, sofreu o impacto. O volume de água diminuiu e olha só, aquelas pedras lá ao fundo eram totalmente submersas pelas águas do Xingu. E agora elas estão, nesta época, totalmente fora d'água. O barramento causa esse tipo de impacto. Já a liberação da água prejudica quem mora nas proximidades do rio, como mostramos a denúncia de moradores que vivem na região da Volta Grande do Xingu. Segundo eles, a vazão sem avisar causou problemas sérios.
muitos tiveram que deixar as casas. A água já invadiu tudo aqui, ó. A empresa Norte Energia, construtora da hidrelétrica Belo Monte, afirma que a vazão foi para atender as turbinas de Pimental, mas que as 18 comportas estão fechadas e que o nível do rio na região da Volta Grande se mantém da mesma forma quando antes da barragem. Segundo a empresa, eles comunicam às comunidades por meio do sistema de rádio nas aldeias e emissoras locais. De um jeito ou de outro, causa muitos impactos ao meio ambiente, aos rios, essa questão da hidrelétrica, né? Complicado. Bom, olha, a Americano Materiais para Construção é para você economizar muito. Você que gosta de economizar, a Americano tem a fama de vender barato. Vende muito barato. Se você comparar, você vai comprar na Americano Materiais para Construção. Porque na Americano, comparou, comprou. Comparou, comprou. Aqui seu dinheiro vale mais. Na Americano Materiais para Construção, no geral é sempre mais barato. Ano novo de economia Americano. Preço baixo pra valer. Americano Materiais para Construção. Quem compara, compra e economiza. Americano. Comparou, comprou. Aqui seu dinheiro vale mais. Avenida Cristo Rei. Fone 99271-2556. Você vai acompanhar agora mais uma ação solidária Adonai. O Jorge Filho conta a história do Vicente. O Vicente está pedindo socorro para mim e para você. O Vicente está precisando de nós. E você vai poder ajudar com a sua generosidade, com a sua solidariedade, o Vicente. Acompanhe o Ação Solidária Adonai. É nessa situação que vive a história de hoje do Ação Solidária. No meio do lixão da cidade, nós conhecemos o seu Vicente, o homem trabalhador, lutador, mas que infelizmente está passando por uma grande dificuldade. O sustento dele vem por cartar recicláveis e vender, mas com a pandemia, o valor dos recicláveis caiu e o lucro dele mal dá para sustentar ele próprio. Ele tem família e a situação é emocionante, sem falar na exposição dele à Covid-19, já que tem acesso a diversos materiais que são jogados no lixo, onde muitos podem estar contaminados. Você de casa acabou de acompanhar a história dele e sabe que é uma situação difícil, uma situação complicada. Eu sei que você de casa que agora está almoçando ou jantando, está vendo a situação e deu aquele aperto no coração. Você que quer ajudar, vem comigo. Já falei várias vezes, não sou eu entregando, sou eu representando você aí de casa. Venha mudar, venha fazer parte dessa história comigo, venha fazer parte dessa ação solidária. O mundo precisa disso, o Brasil precisa disso, Redenção principalmente precisa disso. Eu quero agradecer também o apoio com a Supermercado Mundial, que vem nos apoiando, vem nos ajudando. Muito obrigado pelo apoio, muito obrigado Supermercado Mundial. Agora vem comigo nessa entrega da cesta básica. Não deixamos o seu Vicente desamparado. Nossa equipe higienizou e entregou para eles vários alimentos. Kit higiênico, que vem nele sabão, água sanitária, detergente, escova de dente, pasta, sabonete, máscaras e entre outras coisas, para ele se proteger nesse tempo difícil. Mas essa história não pode parar por aqui, por isso pedimos a sua ajuda. Venha ajudar esse pai de família. Ligue no 99157-4694, 99157-4694. Esse foi mais uma ação solidária Adonai, no combate ao coronavírus. Até a próxima! Obrigado Mundial, que é parceiro do Ação Solidária Adonai. Obrigado você que tem sido padrinho e madrinha num momento difícil de muitas pessoas que a gente já mostrou aqui. Se você puder continuar sendo generoso, eu gostaria que você ajudasse o Vicente. O telefone está aí no seu vídeo. Olha, é só você anotar 99157-4694. 99157-4694. Ninguém tem tão pouco que não pode ajudar, né? E muitos têm muito. E pode ajudar, pode contribuir, pode ser solidário. Quero pedir às pessoas do coração rico para ajudarem o Vicente, estendendo a mão da solidariedade. Vamos lá, o Vicente está pedindo socorro para mim e para você, e nós vamos ajudar o Vicente. Só você ligar, o telefone está aí no seu vídeo, e você vai poder ajudar o Vicente, que é um guerreiro, trabalha no lixão, né? Faz parte da Associação de Catadores. A vida para ele não é fácil, e nesse momento de pandemia tem muita gente passando por necessidade. Ligue para o Vicente, então o telefone está aí no seu vídeo, vai do seu coração. Se você sentiu
não deixe de ajudar o Vicente. Continuando com o seu Cidade Alerta, olha, gente, existe uma possibilidade da mutação da Covid-19, do coronavírus? Tem muito comentário em torno disso. Mas será? Existe um projeto em Belém, projeto fiscalizando, tentando descobrir sobre essa questão da mutação do coronavírus. Record TV Belém traz essa matéria aqui pra gente. Acompanhe. Quem olha para Maria de Nazaré não imagina a força dessa vovó. Depois de superar 2 cirurgias para corrigir fraturas de fêmur, também venceu a batalha contra o novo coronavírus, aos 92 anos de idade. Eu estava muito mofina, doente já, dor no corpo. Agora eu estou melhor, estou bem. Tudo que se relaciona ao novo coronavírus movimenta a comunidade científica mundial. As informações ainda são muito poucas e é preciso entender como ele se comporta em cada país e, principalmente, porque determinadas pessoas são mais resistentes, mesmo sendo do grupo de risco. Aqui na região norte do Brasil, o projeto desenvolvido pela Fundação Oswaldo Cruz, no Amazonas, investiga a mutação genética do vírus e os impactos provocados por ele para que futuros diagnósticos sejam mais precisos. O investimento é de quase 2,5 milhões de reais. Então são milhares de genomas de vírus sendo sequenciados de diferentes países para que a gente consiga entender isso daí, como que o vírus se comportou em diferentes países. Eventualmente isso vai ser criado um grande banco de dados para o dia que nós tivermos uma vacina ou uma droga específica para o novo coronavírus, poder cruzar essas informações e a gente saber, por exemplo, se aquele medicamento específico dele tem alguma variante que escapa do medicamento. Para esse estudo, foram coletadas em todos os estados brasileiros pelo menos 1.000 amostras do vírus que provoca a Covid-19. Para se ter a dimensão do trabalho, até maio no país, foram sequenciadas apenas 92, das quais 59 são consideradas de alta qualidade. E aqui no Pará, no Instituto de Tecnologia de uma mineradora, são feitas as análises em equipamentos de última geração, chamados de sequenciadores. O DNA com material genético do vírus é encaminhado para este laboratório em Belém, onde 8 profissionais fazem a análise. Embora a pesquisa tenha duração de 2 anos, os primeiros resultados já vão ser divulgados ainda em 2020, para contribuir com a comunidade científica do mundo inteiro na descoberta de uma vacina contra o novo coronavírus. Nós focamos essa pesquisa na genética do vírus. E a genética do vírus é importante para que a gente entenda não só os processos de como esse vírus se espalhou pelo Brasil, mas também é essencial para que a gente valide ou proponha ajustes em todos os mecanismos de controle, desde o teste molecular de detecção do vírus, ao teste rápido, o teste imunológico, que detecta IgG e IgM, e até as ferramentas que estão em desenvolvimento para a produção de vacinas e novas drogas para combate à pandemia. Segundo o painel Covid-19 do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, a região norte tem mais de 300 mil casos e já passa de 11 mil o número de mortos por causa da doença. Isso equivale a uma mortalidade de 60,7% para cada 100 mil habitantes, a maior incidência entre as regiões do país. O estado do Pará é o 4º no ranking nacional de óbitos. O genoma do vírus, do coronavírus, ao contrário do genoma nosso ou das plantas, né, ou dos animais, que é codificado pelo DNA, o genoma do vírus é codificado pelo RNA, de modo que quando o vírus infecta uma célula, ele já pode imediatamente produzir as proteínas que ele usa para sequestrar as ferramentas da célula de multiplicação do vírus. Então, ele faz isso acontecer mais rapidamente. E vocês identificando onde está essa mutação, é possível freá-lo, seria isso? É a base de todo o desenvolvimento de novas drogas, de novas vacinas e ajuste, se necessário, das ferramentas de diagnóstico. Muitos estudos avançados e nós estamos vencendo. Vamos vencer juntos. Olha, você vai acompanhar agora que tem também com a pandemia, o número de desempregados aumentou. E aí tem os jovens que sempre moraram sozinhos, saíram de casa, das casas dos pais, mas agora com o desemprego, esses jovens, a maioria, tem voltado para a casa dos pais. Está
Acompanhe na tela do Cidade Alerta. Eu tinha planos, muitos planos para agora, o final da faculdade, conseguir um bom trabalho, conseguir dar continuidade nos meus planos, o que infelizmente eu acho que não vai acontecer. Milhões de demitidos, centenas de milhares com contratos suspensos ou redução de jornadas e salários, uma recessão que impacta ainda mais os jovens. Enquanto a taxa de desemprego da população em geral era de pouco mais de 12% no primeiro trimestre do ano, entre os trabalhadores de 18 a 24 anos era mais do que o dobro, 27%. Os jovens, de fato, são os mais afetados por essa crise? Primeiro, ele já não tinha emprego antes da pandemia. Ele vai ter muita dificuldade. Por quê? Porque não tem vaga. Se é uma coisa racional, se eu diminuir o salário e aumentei a carga horária, não vai ter o quê? Não tem emprego. Até voltar numa economia normal, nós achamos que isso vai demorar uns 3 anos, não só no Brasil, mas no mundo todo, esse efeito da pandemia em cima da empregabilidade. A Organização Internacional do Trabalho estima que 1 em cada 5 jovens no mundo perdeu o emprego nesta pandemia e 23% deles tiveram alguma perda salarial. No Brasil, a crise afeta inclusive os programas de estágio e de trainees. Só uma das principais centrais de contratações desse público do país teve queda de 25% nos encaminhamentos de estagiários. No comparativo, apenas do mês de abril deste ano, com o mesmo período de 2019, a redução é ainda mais expressiva, 85% menos oportunidades para os estudantes. Karen é um dos nomes dentro desses números. Era para estar sendo um momento feliz, de muita animação, sabe? Mas, infelizmente, por conta da pandemia, isso não aconteceu. Ela está no último semestre de administração de empresas. Todos os dias são inúmeras ligações e procura por processos seletivos. Não está sendo nada fácil, sabe? É muito não que você leva. O sentimento de frustração aumenta a cada dia. E é muita angústia, é muito triste, a gente se desmotiva muito. Kate está há pouco mais de um semestre nas mesmas tentativas. O currículo é disparado diariamente. Tenho 23 anos de idade e acabei de me formar em engenharia de produção. Juntamente finalizei um estágio numa grande multinacional. Mas essa pandemia pegou de surpresa todo mundo. Estou enviando vários currículos para empresas, indústrias, mas realmente está difícil. Quem está empregado está querendo se salvar. E não tem vaga nova, né? Não tem vaga nova. Mais da metade saiu do curso quando está no primeiro ano. Eles desistiram. Esses jovens que estão falando, poxa, não tem emprego, não tem isso, para que eu vou estudar? Então, na realidade, nós vamos ter um hiato se esses jovens eles não efetivamente forem atrás de uma formação, porque muitos estão saindo para ajudar as famílias. Eu não tenho nada contra isso, mas se ele for ajudar as famílias, está fazendo qualquer atividade precária, vamos dizer assim, e largando mão dos sonhos futuros. O especialista em desenvolvimento de carreiras acredita que os efeitos dessa crise levarão anos para serem amenizados. Nós estimamos, baseado em pesquisas passadas, fazendo uma projeção por métodos quantitativos sérios, que nós vamos ter 3 anos de ajustes. Claro que esse ajuste pode ser maior ou menor, dependendo da atuação das empresas e do governo. Pelas projeções, manter o trabalho exigirá um esforço ainda maior. Tem muita gente falando agora que é uma geração perdida. Primeiro, não é uma geração perdida, eu não concordo muito com isso. É uma geração que vai ter mais dificuldade. A única saída que ele tem é se tornar mais competitivo, ir atrás do prejuízo e procurar muito mais conhecimento. Felipe sente essa pressão cada vez que se prepara para procurar emprego. Tenho 21 anos, eu estou desempregado já há um tempo.
por falta de oportunidade. Já entreguei diversos currículos, já fui em alguns processos seletivos, mas infelizmente a maioria das empresas só contratam pessoas que estão cursando ensino superior, que têm uma faculdade, e aí acaba não dando oportunidade para aquelas pessoas que não fazem, porque não têm condição de pagar. É para isso que eu preciso de um emprego, que eu preciso trabalhar para mim poder pagar minha faculdade, para ter condições de pagar a faculdade. O sonho do auxiliar de escritório desempregado é cursar uma faculdade de administração de empresas. Mas a realidade é que, para sobreviver, ele aceita bicos em áreas muito diferentes. Eu não posso ficar parado, eu tenho minha mãe para ajudar, eu tenho contas também. Acaba ficando com sonhos um pouco distante e as empresas precisam dar oportunidade para mais pessoas e nessa pandemia eu sei que está mais difícil, precisamos se virar do jeito que dá. A tendência é de empregos mais precários daqui para frente quando surgirem? Eu não tenho emprego, então ele acaba se sujeitando a entrar não um subemprego, mas um emprego precário. Empregos precários, salários cada vez menores e uma competição crescente. Tudo isso empurrou Karimã dos salões de beleza para a cozinha. Ela se formou em estética, ingressou na área, mas perdeu espaço no mercado quando a Covid-19 chegou ao Brasil. Logo no início, em março, eu tive que parar porque eu tinha contato direto com o cliente e marcas pararam de fazer publicidade também. Então eu acabei ficando totalmente sem renda. Sem emprego, ela passou a fazer poke para vender. O prato da culinária havaiana agora é a alternativa de renda. Daí surgiu a ideia de abrir um delivery de poke. Alguns são mais audaciosos, acabam abrindo um próprio negócio. Ele acaba abrindo um próprio negócio que ele pode decolar ou não. Ele pode se perder no meio do caminho, porque eventualmente a formação deficitária que ele teve na área de gestão, na área de negócios, não deixam essa pessoa crescer. Karimã trocou os pincéis pelas panelas. Se o mercado muda, mudar pode ser a saída. Hoje, eu me imagino trabalhando mais nessa área, na área da gastronomia e futuramente crescendo ainda mais com o meu restaurante. Só um impacto pode comprometer ainda mais esse cenário. O jovem, principal força produtiva do país, desistir. Pior, desistirem deles. Um jovem que quer crescer na vida, quer ficar desempregado. Ele quer construir a sua vida, ele quer ter a sua casa, ele quer ficar com alguém no futuro, vai casar, ele vai querer se desenvolver. Só que quando o cara não vê essa perspectiva, ele fala, eu não vou fazer mais nada, né? E acaba abandonando, que é o pior. Olha, gente, eu tenho uma notícia boa para você e só trazer um aviso também, que o sorteio da promoção Festival de Prêmios TV Adonai vai acontecer em dezembro. Seria em julho, agora, dia 6. Mas, infelizmente, todos nós fomos pegos de surpresa, né, com essa questão do coronavírus, da Covid-19. Mas vai acontecer o sorteio, sim. Não poderia jamais realizar esse sorteio dia 6 por causa da pandemia, por causa que o sorteio é ao vivo. Muitas pessoas participam, os empresários participam, convidados participam. Não daria jamais de realizar por causa dessa pandemia. Mas vai acontecer em dezembro, com a mesma clareza, a mesma seriedade e honestidade de sempre da TV Adonai. Então, em dezembro, você pode continuar comprando agora nas empresas credenciadas, nas empresas parceiras, receber o seu cupom, depositar na urna. Quanto mais cupons você depositar, mais chances você tem de ganhar. São 7 prêmios. Aí você vai concorrer a um Polo 0 km 2020 completo. Você vai concorrer a uma Factor 2020 0 km completa e 5 Smart TVs, aliás, LED 50 polegadas. 5 Smart TVs LED 50 polegadas. São 7 prêmios para você concorrer na promoção Festival de Prêmios TV Adonai. Em dezembro vai acontecer o sorteio. Corre lá, criatura, e compre nas empresas credenciadas e aumente suas chances de ganhar. Tá bom? Esse é um aviso para você que não viu o sorteio acontecendo, ficou na expectativa.
ok? Obrigado pela audiência e pelo carinho. A gente continua com o seu Cidade Alerta. Agora é o seguinte, tem essa polêmica do fechamento das igrejas. E a Record fez uma pesquisa, outro dia nós mostramos aqui o quanto as pessoas sofrem com isso, né? Porque você precisa estar alimentando a sua fé. As pessoas gostam de ir na igreja, as pessoas cristãs, e 88% das pessoas cristãs, brasileiras são cristãs. A Record fez uma pesquisa através do seu instituto Real Time Big Data e mostra que a maioria absoluta dos brasileiros querem que as igrejas estejam abertas. Mas, infelizmente, em muitos locais, mais de 300 municípios brasileiros proíbem a abertura dos templos, a abertura dos espaços religiosos. Mas você vai ver essa pesquisa nessa matéria agora, mostrando que a maioria quer a abertura dos templos, a abertura dos espaços religiosos. Acompanhe na tela do Cidade. Eu sinto falta dos cultos, é da palavra que o Senhor revela para nós. Eu acho que a sinagoga, igreja ou qualquer outra instituição religiosa nunca deveria ter sido fechada, porque eu acho que qualquer ser humano que passa por uma situação, a primeira coisa que ele vai se agarrar a Deus. Não tem sido fácil para o brasileiro, um povo de fé, se deparar com templos fechados. Devido a essa pandemia, as pessoas estarem dentro de casa ficaram muito fragilizadas, entendeu? Então eu acho que deve sim, por que não? Uma pesquisa do Instituto Real Time Big Data, realizada ontem, ouviu pessoas de todas as regiões do país sobre igrejas e isolamento social. Quando perguntadas se concordam com o fechamento desses espaços religiosos, 36% disseram que sim, já 61% são a favor da reabertura dos templos. A pesquisa também avaliou o grau de relevância da fé para a população. 41% afirmaram ser muito importante, 31% disseram ser importante, ou seja, 72% dos entrevistados estão comprometidos com a fé. Sobre a flexibilização e o risco de contaminação por coronavírus, mais da metade citou os bares como a maior ameaça. Logo depois vieram as academias. Comércio e igrejas foram mencionados por apenas 11% dos entrevistados. Nós já estamos aqui há mais de 2 meses sem os cultos presenciais. Não nos tem sido dado o direito de nós termos as reuniões presenciais. Nós vemos aqui que na nossa cidade está já voltando a funcionar o comércio com as devidas providências, mas a igreja não tem tido essa chance. Como você percebe aqui, a cidade está toda aberta, funcionando, porém, segundo o decreto do município, só as igrejas estão proibidas de realizar os seus cultos. Enquanto bares e academias estão abertos em quase todo o país, os espaços religiosos, que foram considerados serviços essenciais pelo governo federal, estão impedidos de abrir em 336 cidades brasileiras. Em Porto Alegre, o prefeito Nelson Marquesan Júnior liberou a volta do futebol, mas insiste em não permitir que pessoas que necessitam de apoio espiritual frequentem templos e igrejas. Numa pesquisa realizada hoje pela Record no Rio Grande do Sul, mais de 87% dos moradores de Porto Alegre acham injusta a volta do futebol, enquanto as igrejas e o comércio continuam fechados. Outras cidades importantes também não respeitam a fé dos cidadãos. Em Blumenau, Santa Catarina, Mário Hildebrand ainda não permitiu a flexibilização. No estado catarinense, 37 municípios seguem a mesma linha. Na Bahia, 48 cidades. Em Minas Gerais, mais 102, entre elas Juiz de Fora, do prefeito Antônio Almas. Em São Paulo, 104 cidades também adotaram um mau exemplo. Franca, no interior paulista, é uma delas. Juazeiro do Norte, no Ceará, comandada pelo prefeito Arnon Bezerra, também mantém as igrejas de portas fechadas. No portal R7, você encontra a lista completa das cidades que as igrejas estão proibidas de abrir. É possível consultar os nomes dos prefeitos e saber os telefones para pedir a reabertura. É seu direito, como cidadão, cobrar uma resposta dos governantes.
Eu queria deixar registrado o meu repúdio por essa situação em que, enquanto as igrejas estão com a porta fechada, olha isso aqui, ó. Olha isso aqui, isso é um absurdo. E aí, autoridades, até quando essa situação? Hoje, dia 31 de julho de 2020, fazem exatamente 33 dias que o senhor prefeito Miguel Ângelo Gasparetto fez um decreto impedindo a abertura de todas as igrejas. Na live JR desta sexta-feira, o presidente das igrejas e pastores evangélicos, que já conversou com mais de 1000 prefeituras, afirmou que desde o começo da pandemia foi a favor da flexibilização. Se nós tivéssemos tido mais liberdade, com certeza muito mais pessoas teriam sido ajudadas, né? Mas como foi falado, os pastores, as igrejas são especialistas em fazer do limão a limonada. Então, ao invés de recuarem, os pastores encontraram caminhos para ajudar as pessoas, porque o objetivo é ajudar a pessoa. Eu acho que houve um grande excesso em relação a alguns setores, né? Porque a gente tem que sentar, calcular, pensar. Eu sou engenheiro civil também, então, antes de fazer qualquer coisa, a gente põe no papel, projeta, e foi muitas atitudes, muitas decisões foram tomadas para agradar, às vezes, a opinião pública, para tirar a responsabilidade, né? E não foi levado em consideração a importância do trabalho das igrejas, né? A importância da fé, a importância do trabalho social que as igrejas realizam. Eu acho que, de maneira quase que inconsciente, muitos administradores, políticos e figuras públicas estão ecoando um inconsciente coletivo que já dura décadas, em que a religião está sendo relativizada como coisa de pouca importância. O fechamento de templos Brasil afora terá consequências para as eleições municipais deste ano. Esse sociólogo acredita que prefeitos que impedem as cerimônias religiosas terão dificuldades nos próximos meses, comprometendo inclusive a reeleição. Um dos elementos formadores do ser humano é a aceitação de que o homem é um ser de crença e de fé. Então, respeitar essa característica do ser humano e buscar adequá-la às situações de excepcionalidade é tarefa dos verdadeiros líderes políticos, dos líderes que são condutores de homens na sociedade. Em Brasília, parlamentares têm se pronunciado a favor da abertura controlada e responsável dos espaços religiosos. Essa polêmica, que eu posso dizer até absurdo, de fechar os templos, de fechar as igrejas, que não pode ter culto, que não pode ter missa, é tão absurda que não dá para compreender depois de 4 meses que as autoridades municipais e estaduais tiveram para se planejar, conhecer melhor a pandemia. Então não dá para compreender, né? Abre feira livres, os ônibus superlotados, até estádio de futebol. Religiosos defendem que as igrejas devem ser vistas como hospitais espirituais. A fé é como se fosse aquela semente, o grão de mostarda que Jesus nos disse, que tinha todo um potencial de crescimento. E a partir do momento que eu tenho a fé, entendendo que eu consigo fazer as coisas e a vontade, nós conseguimos mover as montanhas. As pessoas, quando voltavam, elas se emocionavam de entrar na igreja. Eu vi pessoas que estavam, quando a gente voltou a celebrar, que às vezes chorava porque entrou na igreja dizendo: estou de novo na minha igreja, estou de novo na minha comunidade. Então, as pessoas estavam com saudade. Eu acho que chegou o momento de se refletir, pensar em tudo que se está se passando, o que pode ainda ocorrer e tentar pensar de uma maneira diferente, mudando suas atitudes, seus pensamentos, seus atos, se aproximando mais um do outro, estendendo a mão, sendo mais humano e mais amigo. É de portas abertas que templos oferecem ajuda, prestam socorro e dão conforto a quem precisa. Deus é bom, Deus é um pai, Ele quer o seu bem. Qual é o pai que não quer o bem do seu filho? Então dá uma tranquilidade, é como a bússola quando está no deserto, você sabe para onde se dirigir. Isto é a fé. A fé permite a pessoa passar momentos difíceis com uma tranquilidade interior. As pessoas agora estão valorizando a importância da fé, a importância do conhecimento, a importância
de ajudar os outros ou colaboração com outras pessoas. As igrejas e todos os locais de busca espiritual precisam de estar abertos como atividades essenciais. Mas tem cada uma, né? Esses prefeitos não sabem nem o que estão fazendo. Continuando com o seu Cidade Alerta, olha, durante a pandemia, muitas pessoas trabalhando em casa, no home office. Mas como evitar problemas de coluna durante esse trabalho em casa, durante o home office? É o que você vai acompanhar nessa reportagem. Acompanhe. Saudade do tempo que a casa era só o refúgio do guerreiro, um lugar de descanso, para desopilar sem pressão, o espaço do lazer, o endereço da folga. Como é que a gente faz para a cabeça entender de vez que esse lugar agora divide espaço com foco, concentração, prazo, desempenho? Agora, a nossa casa, que acabou virando também o nosso ambiente de trabalho, ela precisa exercer esses dois papéis. E como que a gente pode adaptar esse ambiente e também o nosso cérebro para que a gente possa, ainda assim, continuar tendo uma boa performance profissional? Quem tem as respostas entende das duas coisas, cérebro e arquitetura. Mas antes da Priscila Benck nos ajudar na organização de um ambiente mais saudável e mais produtivo, nós precisamos mostrar que o desafio está literalmente doloroso para muita gente. Por conta de ficar muito sentada na frente de um computador, alguns probleminhas começaram a surgir. Então eu sinto muitas dores no ombro, eu sinto dores nos braços, nas pernas, nas costas. Aumentaram muito as dores que eu sinto nas pernas, na lombar e no pescoço, na região dos ombros. Eu não sei se isso tem a ver principalmente com a questão da ansiedade, do estresse, ou com a cadeira que eu utilizo, que é uma cadeira comum de cozinha. É o sofá, a cadeira da cozinha e até a tábua de passar roupa. Tá ferro mesmo. Em casa eu não tenho um lugar apropriado para dar essas aulas. Então eu adaptei. Aqui eu tenho um sofá, como um sofá de sala. Tenho aqui uma tábua de passar roupa, que eu adaptei para virar um suporte para o meu notebook. E aqui que fica a minha sala de aula. Quando o improviso começou, parecia ter sido uma grande ideia. É um sofá e eu dou aula nessa posição aqui, fico conversando com os meus alunos e eu não me atento à postura que eu fico durante esse período de conversa, né? Eu fui sentir mesmo quando eu entrei em férias. A Karina, com a cadeira da cozinha na sala, fica assim, olha só. Os pés não encostam no chão, tá vendo? Às vezes eu utilizo uma cinta compressora, porque ela me ajuda a me manter mais reta. Além disso, quando as minhas pernas estão muito inchadas à noite, eu costumo dormir com elevação. Coloco alguns travesseiros debaixo dela para poder melhorar a circulação também. E nos ombros, também faço algumas massagens locais, uma automassagem, para também amenizar os sintomas de dores que eu sinto. Porém, tem alguns dias que é bem mais tenso, aí eu tenho que recorrer ao uso de analgésicos. Uma pesquisa da Fiocruz confirmou o que a gente já sentia. 41% das pessoas que não tinham nenhuma dor na coluna agora sofrem desse mal. E mais, metade das que tinham dor crônica piorou muito por causa da postura e das condições do home office. A Gisele, mesmo entendendo tudo de ergonomia, ficou paralisada por uma semana. Pode até parecer uma ironia do destino, mas eu que prezo, né, pela ergonomia do trabalho, da minha equipe, das pessoas que trabalham na empresa que eu presto serviço, acabei passando por uma situação bem complicada por não me cuidar, né? Acabei não me dando a devida atenção. A arquiteta decidiu trabalhar na casa dos pais para ajudá-los durante o isolamento, já que eles fazem parte do grupo de risco. A casa deles não tem mobiliário adequado para atender um home office. Então eu comecei a utilizar a mesa das refeições. É uma mesa mais alta, uma cadeira não tão adequada. E eu percebi que não estava dando certo. Da mesa da cozinha, ela foi para a mesa da varanda, até que acabou se encolhendo toda em algum degrau da casa.
O fato é que não tinha um apoio de punho, eu não tinha um apoio de notebook, e tudo isso começou a gerar um certo problema. Dores no pescoço, dores no ombro, no pulso, né, em todas as articulações, começou a causar na minha vida. Conclusão: baixa produtividade, mais tempo trabalhando e dor, muita dor. Eu fiquei 5 dias sem conseguir me mexer, zero movimento, acamada mesmo. Para ter ideia, eu não conseguia tossir. Eu ia tossir, começava a doer e eu parava. A impressão que eu tinha era que o meu quadril estava desintegrando do resto do corpo. Ela teve um abaulamento discal e uma protusão do disco. Ela complicou a coluna. Durante a quarentena, estamos vendo uma epidemia de dor nas costas. E o grande culpado é o home office. Não trabalhe sentado na beira da cama ou em banquinhos. A gente aumenta a pressão nas articulações da coluna. Hora de trazer a neuroarquiteta de volta. Afinal, como nos adaptar sem arriscar a saúde e o trabalho? O primeiro ponto que a gente precisa observar é a localização. Onde na sua casa você vai decidir trabalhar? Para o nosso cérebro é bastante importante que a gente crie um vínculo com o espaço, que ele possa criar uma associação neural daquele ambiente físico com a atividade que a gente vai executar. Essa coisa de dividir a mesa de comer com a mesa de trabalhar pode confundir nosso cérebro e das duas uma. Ou faz a gente trabalhar demais e comer de menos, ou o inverso. Não tem jeito, a nossa cabeça faz associações. Então, se tiver de ser a mesma mesa, a gente precisa encontrar uma maneira de separar bem a refeição da produção. Os elementos, intencionalmente, a gente pode inserir no ambiente ou a gente pode modificar no ambiente para que o nosso cérebro comece a registrar que aquele é o momento de começar a trabalhar. Às vezes, um simples perfume de ambiente ajuda nisso, sabia? Mas o que é que isso tem a ver com a dor nas costas, no ombro, nos braços, nas pernas? Tudo! Porque o estresse também somatiza pontos de tensão. Já existem diversos estudos da área da neurociência e da arquitetura que mensuram e comprovam que o ambiente físico impacta sim nas pessoas. Impacta nos pensamentos, nas emoções e, consequentemente, no nosso comportamento. Imaginem se o ambiente físico impacta tanto assim no nosso bem-estar, imaginem como não impacta também na nossa produtividade. Tudo bem, mas depois de definir esse cantinho, tem muita coisa para alinhar. A cadeira precisa apoiar a lombar e ter braços que possam ser regulados. Porque daí dessa forma a gente também consegue adaptar melhor a nossa postura. Então nesse caso eu consigo tanto elevar quanto baixar e daí assim regular para que o meu apoio do meu braço também me favoreça para ter essa postura mais saudável. Existe um vilão que eu aposto que está na casa aí de muita gente no ambiente de trabalho. É ele, o notebook. A gente precisa tentar elevar esse monitor. E dessa forma eu consegui olhar mais para cima e trabalhar numa postura mais saudável. E curioso mesmo é o que já inventaram para simular a luz natural. É importante que a gente escolha um lugar para trabalhar que tenha uma janela e que essa janela a gente consiga ver a luz do dia. Caso isso não seja possível, o que a gente precisa cuidar? Vamos olhar para a nossa luz artificial, a luz interna do seu ambiente mesmo, que pode estar vindo seja de uma luz do teto, quanto de luminárias como essa tradicionais que a gente encontra no mercado. Porém, já existem soluções de luz circadiana. O que significa isso? São luminárias que têm um sistema de automação da cor da luz para que ela simule a cor da luz do sol. Tudo para regular o nosso relógio biológico. A luz é ajustada ao horário por aplicativo. E aí, você tem um mini sol ali na sua bancada. O resto é organização e decoração. Eu adaptei todo o meu home office, botei muitas flores. Então, criar dentro do que você gosta, que não existe regra, tá? É aqueles elementos decorativos que fazem bem para você, que você se sente bem quando você está próximo deles. Traz isso para esse ambiente de trabalho que você está criando. Pausas ajudam. De meia em meia hora levantar para uma água, um café, uma pequena caminhada em casa leva longe na produtividade.
Agora que você tem todas as dicas, só não esqueça que as reformas e adaptações do lado de fora são imprescindíveis, mas não adiantam se do lado de dentro ainda estiver aquela bagunça. No momento que a gente conseguir ter um equilíbrio emocional junto com um ambiente físico adequado, aí sim eu acho que a gente tem uma grande fórmula mágica aí para que a gente possa se tornar profissionais muito mais produtivos e muito mais saudáveis. Dicas interessantes, hein? Olha, você vai conhecer agora uma blogueira que é caminhoneira, famosa nas redes sociais, que mostra a rotina de viagens. É o que você acompanha na tela do Cidade Alerta. Atravessar o país no volante do caminhão rosa já virou rotina para essa caminhoneira gaúcha. Sheila Belaver virou celebridade na internet ao mostrar a vida na boleia do caminhão pelas estradas do Brasil. Meu sonho sempre foi viajar na estrada e ninguém entendia de onde vinha aquele sonho, vindo de uma família que ninguém dirige caminhão, ninguém tinha caminhão. Os perrengues das viagens, Sheila compartilha nas redes sociais. Já são mais de 3 milhões de seguidores. E aí, galera, sejam bem-vindos! Rio Tocantins, aqui é o cenário! O caminhão rosa é tratado com o maior capricho. É um brilho só. Vaidosa, a loira de Lagoa Vermelha, na Serra Gaúcha, chama a atenção por onde passa. Pessoal, eu acho que eu descobri um dos segredos da Sheila para se manter em forma. Olha o que ela tem aqui, ó, amarrada na carreta. Ela traz a bicicleta, Sheila, é isso? Não, essa aí não pode ficar em casa, né? Deu tempo, tá num cliente que deu tempo, mas desamarra ela ali, dá uma limpada, vai porque pedalar. ela pega a chuva, ela pega de tudo ali, né? Mas também tem mais um segredinho aqui, ó. Olha só. Pezinho, aí boto minha roupa da academia e... ali tem que se cuidar, né? 4 filhos, 10 anos de estrada. Nessa parada, Carlos, um colega mineiro, pede para tirar uma foto e conhecer o caminhão. Eu não sei se ela é mais bonita ou o caminhão, os dois. É uma dupla. É, tipo assim. Mas não pense que a vaidade impede Sheila de cuidar da saúde da carreta. Regulagem de freio é algo que você não pode confiar em ninguém. Você mesmo tem que fazer, porque afinal de contas, é você que vai estar na estrada na hora da necessidade, né? Há 10 anos, Sheila transporta cargas para todo canto do país. Onde chega, tem fãs à espera, como mostram estas imagens gravadas em Salvador. Quem vê a Sheila assim, ó, dirigindo a carreta por essas estradas do Brasil, não imagina que não é uma tarefa fácil, apesar dela ser apaixonada pelo que faz. A Sheila tem síndrome do pânico e dirigir não é fácil. Cada vez que ela pega a estrada, ela precisa vencer, superar os seus próprios medos. Sofri um acidente em dezembro de 2017, véspera de Natal. Eu deslizei o caminhão na chuva, então isso traumatizou bastante. Sheila, então tem muita gente aí que acaba duvidando que você é capaz de fazer uma grande manobra no volante, né? Sim, como é que foi essa história? Joinville, Santa Catarina, um cliente bem difícil, uma manobra terrível aí. E quando eu finalizei, o cara disse, cara, você foi o primeiro motorista que botou de primeira aqui. Ele disse assim, nunca teve um motorista que colocou de primeira aqui. Parabéns. Que é 10 anos, velho. E essa paixão pelo volante parece que vai ter uma herdeira. A Gabriele, 18 anos, é filha da Sheila e quando pode, pega a estrada junto com a mãe. Será que vem mais uma caminhoneira por aí, hein? Olha, eu sei que é uma vida complicada, eu praticamente me criei junto com ela, viajando. Desde a primeira vez que eu dirigi uma carreta, eu percebi que é isso mesmo que eu quero. E não é que o Brasil tá cheio de caminhoneiras? Durante a semana, a gente pediu para receber fotos dessas mulheres incríveis no nosso Twitter, @DomingoEspetacular, e no Instagram, @DomingoEspetacular. E olha elas aí.
Quem mandou as fotos da Dene foi a filha dela, a Mariana. Elas são de Mucuri, na Bahia. Hoje, a família vive em Portugal e a Dene é caminhoneira num dos maiores portos da Europa. Já a Patrícia era educadora infantil, nem sabia dirigir carro. Aí, teve uma oportunidade de se mudar também para Portugal e viu no caminhão uma maneira de ganhar a vida. Mas imagine você dirigir, ser caminhoneira em outro país que você não conhece direito, tendo que ainda descobrir todos esses caminhos de um país diferente. É o que aconteceu e está acontecendo com a Carol, que está no sul dos Estados Unidos nesse momento falando com a gente. E um detalhe, ela está dentro do caminhão que ela dirige lá nos Estados Unidos, dentro da cabine do caminhão. Oi, Carol, tudo bom? Oi, tudo bem, Jairo? Me conta, como é que foi isso, ingressar nesse universo aí que até então era desconhecido por você? Tem um período de adaptação até do teu corpo, da tua mente, a parte do cansaço, mas chega uma hora que você vai acostumando com o ritmo e fica uma coisa natural, fica parte do teu dia ali. Carolina Ortega, 24 anos, paranaense, formada em gestão ambiental. Há 2 anos, ela foi para a Flórida aprender inglês e virou caminhoneira em um país onde, até pouco tempo, essa era uma profissão dominada pelos homens. Desde que eu comecei a dirigir caminhões, eu percebo que está tendo um aumento gradativo das mulheres na boleia. Vencer o preconceito não foi o maior desafio dessa caminhoneira no exterior. A pior situação que eu passei na estrada foi quando eu peguei uma tempestade de neve e essa tempestade ela ficou parada em cima de mim por mais ou menos 2 horas. Então assim, ao mesmo tempo foi muita adrenalina, deu bastante medo também. E a missão mais longa da Carol foi do estado de Washington até a Flórida. Foram mais de 5.000 quilômetros de rodovias. 3 semanas na estrada, aí você vai para casa para ter alguns dias de folga, que são 3 ou 4 dias de folga em casa. Tanto tempo longe da casa não bate solidão? Que nada! Carol tem a companhia da liberdade, ou melhor, a Freedom, que é o nome em inglês da gatinha. Ela é uma ótima companhia para mim na estrada, ela é minha parceirona, ela se adaptou muito bem a essa vida no caminhão, na estrada, ela tem o caminhão como se fosse a casa. Ai, que fofa! E não falta conforto sobre rodas. O caminhão da Carol tem cama. Boa noite. Cozinha e até mesa. Essa aqui é a chaleira elétrica que eu uso para fazer meu café. E a Freedom fica aqui só observando. A rotina é toda compartilhada nas redes sociais. Agora eu vou lá tomar meu banho. E como é que fica a família aqui no Brasil, hein? A minha família assiste todos os meus vídeos, eu acho que até é bom para matar um pouco da saudade, né? Eu falo quase que todos os dias com a minha família e eu vou pro Brasil sempre que eu posso e eles também vêm me visitar assim quando dá. As redes sociais também ajudam a família da Sheila a matar saudade. Eu ainda fico preocupada até agora, sabe? Quando eu vejo os dias que chove, assim, bastante, eu fico me lembrando, né? Tipo, ela nas estradas, né? A gente sempre teve aquela preocupação de pai, né? Mas só que é o seguinte, é o sonho dela, né? Mãe de 4 filhos, aos 37 anos, Sheila se divide entre a estrada, a internet e a família. Difícil é ter que ir trabalhar e deixar o caçula, Bernardo, de 3 aninhos. Não, a mamãe tem que trabalhar. Não tô te deixando. O marido William também é caminhoneiro e, assim como Sheila, posta vídeos na internet. O casal se conheceu na estrada, numa época em que poucas mulheres dirigiam caminhão. Agora já tá ficando mais normal, né? Tu chega em muitos lugares, você sabe que tu vai ter tanto homem quanto mulher, como caminhão. Então é mais tranquilo. Quando eu comecei a viajar, não tinha isso. Nos Estados Unidos, Carol hoje é reconhecida até pelos americanos e precisou fazer uma versão do canal para a língua inglesa.
Eu acho que toda mulher que tem essa vontade de aprender uma coisa nova, uma profissão nova, eu dou total apoio para que vá atrás de fazer isso e seja feliz. Se for uma coisa que combinar realmente com o teu estilo de vida, você vai se encontrar nesse trabalho. A roupa não interfere no caráter da pessoa e tanto quanto na responsabilidade e no trabalho na qual ela faz, né? Interessante. E agora você vai acompanhar o Mitos e Verdades, que vai mostrar as comidas odiadas e amadas pelos brasileiros. Acompanhe. Na cozinha, eles já chegam causando. Eu odeio quiabo. Eu amo coentro. Na mesa, provocam a maior polêmica. Habaneros eu não fui chegado, não. Pimenta eu gosto muito, na comida. Pimenta, fígado, jiló. Por que tanta gente odeia? Por que tanta gente adora? Já te aconteceu de ser convidado para almoçar, jantar, enfim, para comer? E aí colocam na sua frente assim um prato, um tempero, uma comida difícil de descer? Nessa mesa aqui, ó, tem heróis e vilões. Um caso muito curioso é o do coentro. Em algumas regiões do país é o tempero mais usado na cozinha. Mas também tem muita gente que, ó, detesta. Quem ama, ama. Quem odeia, não suporta nem o cheiro. Na culinária nordestina, ele aparece em muitas receitas. No arroz, na carne, feijão. Foi justamente uma amiga do Nordeste que apresentou Dona Eni ao coentro. Eu ficava observando, né, os temperos que ela colocava e ela falava, esse é bom, para realçar o sabor do alimento. A mineira se apaixonou e passou a usar o coentro no feijão, na farofa, na salada. No Sudeste gostam da salsinha e no Norte e Nordeste gostam do coentro, mas é uma questão muito de hábito, né? Dona Eni não quer nem saber de salsinha. O omelete de hoje é com coentro, muito coentro. O que a gente mais vê aí é realmente o coentro, né? É o coentro. É o verdinho. Mas as outras coisas a gente faz uma complementação, né? A origem do coentro é incerta. Gregos e romanos usavam em pratos e bebidas, e os egípcios como planta medicinal. Aqui no Brasil, ele chegou com os portugueses. Esta erva aromática tem vitamina C, vitamina E, é antioxidante e tem fibras. Além de tudo isso, ainda reduz a absorção de gordura de outros alimentos. Com isso, traz o benefício de melhorar o colesterol, né? Principalmente a fração que a gente chama de ruim, o LDL, e ele dificulta também o acúmulo de gordura na barriga. Usar coentro em geral diminui a necessidade de sal e de molhos prontos, que muitas vezes prejudicam a saúde. E mastigar as sementes ajuda a combater o mau hálito. Não tem comprovação científica, mas há muitos milênios ele é usado como um estimulador da libido. Alimento perfeito, né? Mais ou menos. O sabor forte do coentro é tão amado... Sim, adoro. ...quanto odiado. Nunca curti, não. Eu não gosto. Não gosto mesmo. Adoro. Faço peixe, por exemplo, que eu gosto de coentro no peixe e na salada. Mesa pronta, regada a muito coentro, do jeito que a Dona Eni e a Fabiane adoram. Só que tem um porém. Essa família enfrenta um dilema quase todos os dias na hora do almoço ou do jantar. Elas amam o coentro, mas tem uma integrante da família, que é a Flávia, que é a nossa convidada de hoje. Olha o prato dela como já está aqui. A Flávia, gente, ela odeia o coentro. E por que você odeia o coentro assim? Não sei explicar, eu só posso dizer que é uma agonia muito grande quando eu sinto o sabor dele na minha boca. Só de olhar, a Flávia já tem arrepios. É uma repugnância mesmo, como se fosse um prato exótico pra mim, é muito desagradável o gosto.
Flávia até tenta ser forte. Olhando assim, tem muito coentro na comida? Sim, sobrecarregou de coentro. Já para a Fabiane, o almoço não poderia ser melhor. Dá outro gosto na comida. A comida fica meio sem graça e põe um coentro. É outra coisa. Você já procurou o pedaço com mais coentro? Isso. Mais verdinho, melhor. Pepino e rabanete. Uma dupla verde-rosa que, às vezes, causa discórdia. Eu amo, eu gosto, acho bem saudável, bem crocante a salada de pepino. Eu odeio rabanete, eu não como nem que a vaca tussa. Na casa da Simone, o pepino e o rabanete têm lugar garantido. Minha avó sempre fazia muita saladinha de pepino, então acho que veio, né, de tradição familiar. E o rabanete, aquele ardidinho que ele tem, né, é uma delícia, adoro. Eu tempero com azeite e sal só. E quando tá cortando também já vou comendo. O problema aqui na casa dela, ó, tá com o Thiago, o marido dela, que detesta esses alimentos. É ruim, não gosto não. E olha que o não gosto do Thiago é não gosto mesmo. Eu não consigo comer. Eu acho que a textura, talvez o ardido, dá até arrepia. Até arrepia. Não gosta mesmo, não, né? Não. A Rafaela, de 4 anos, herdou o gosto da mãe. Eu gosto de pepino. De pepino? Você come sempre? Eu como. O pepino é um legume composto basicamente por água. Por isso, muita gente diz que não tem muito gosto. Mas olha a boa notícia. Ele tem vitaminas muito importantes para a saúde, vitamina K, essa coloração que ele tem, que é dado pelos fitonutrientes, tem um fator antioxidante super importante, vai ajudar na saúde do rim pelo efeito diurético e também no tratamento de pedras nos rins e vários minerais que auxiliam aí no controle da pressão arterial. Já o rabanete causa uma certa rejeição por causa do sabor picante, que não agrada tantos paladares. Por outro lado, é rico em vitaminas A e C, que contribuem para a saúde da pele e dos olhos. E tem mais. Então ele auxilia na prevenção de doenças crônicas, ele auxilia na prevenção do câncer, ele também auxilia no controle do colesterol ruim, porque também é rico em fibras, auxilia no tratamento de doenças renais, que ele também tem efeito diurético. Aqui na casa da Raquel não importa o cardápio, pimenta não pode faltar. Você come pimenta todo dia? Todo dia. Com assim, arroz, sempre feijão. que possível. Uhum. O paladar, eu acho que já acostumou, né? Fica meio como se fosse insosso, assim, se tá sem. A não ser que você vai comer na casa de alguém, aí não tem como, a pessoa não tem, tranquilo. Você nunca mas levou eu sinto vidrinho falta. na bolsa, não? Não, mas já saí com vidrinho na bolsa da casa, que a pessoa sabe que gosta, então traz, entendeu? Quem ama pimenta tem à disposição mais de 30 espécies catalogadas pelo mundo. O ardor vem de uma substância chamada capsaicina, que tem efeito antioxidante. No Brasil, o tempero é usado no país inteiro, principalmente no Nordeste. Na Bahia, a pimenta é usada em vários pratos, mas no acarajé, por exemplo, antigamente as pessoas, a baiana perguntava, se é quente ou frio? Se você falasse quente, era com pimenta, com mais pimenta. As pimentas vêm das Américas Central e do Sul. Acredita-se que o primeiro europeu a entrar em contato com os frutinhos ardidos tenha sido Cristóvão Colombo. A história conta que ele teria batizado as pimentas por causa do sabor, que é parecido com os das pimentas do reino, que vieram da Ásia. Mas pimenta é muito mais do que um tempero exótico. Ela tem vitamina A, tem vitamina C, tem vitamina E, tem alguns minerais também muito importantes, como o potássio. E uma particularidade da pimenta, né? Ela promove uma vasodilatação. Consequentemente, elas vão ajudar na prevenção de doenças cardiovasculares. A pimentinha de todo dia também pode ajudar no emagrecimento. Mas cuidado. Porque o consumo
exagerado em algumas pessoas vai exacerbar quadros como gastrite, refluxo, vai exacerbar um quadro de hemorroida. Então ela é super benéfica, mas o benefício e o malefício segue uma linha tênue por conta da quantidade a ser consumida. E aí, como controlar a Raquel, que é doida por pimenta? Bom, essa função é do marido dela, Wellington. Ele odeia pimenta. Você encara uma pimentinha de leve, assim, ou nada? Difícil. Não? Raquel e Wellington têm 2 filhos pequenos. Só que olha o Miguel, ele tem 4 anos e já mostra que herdou o paladar do pai. Como é que fica a boca, você acha, quando alguém come isso aqui? Arde. Arde? E arder é bom ou é ruim? Ruim. E quando a gente morde uma pimenta sem querer? Bom, muita gente acha que precisa tomar água, rápido. Mito ou verdade? É mito. A água não diminui a sensação de ardor e nem a irritação dos olhos. Isso porque a capsaicina não é solúvel em água. Então anota aí. O melhor para acabar com essa sensação, acredite, é o leite. Mineiro que é mineiro gosta de quiabo, jiló, fígado e até uma pimentinha. Mas a verdadeira relação com esses alimentos vai de 8 a 80. É aquela história, sabe? Ou ama ou odeia. E a gente veio aqui até o Mercado Central de Belo Horizonte para saber se o povo gosta. Conhecer algumas receitas famosas. Na banca tem jiló e quiabo fresquinhos. Adoro, adoro. Eu não gosto do jiló. O jiló é um fruto tropical e muita gente não gosta por causa do gosto amargo. Eu acho ele meio amarguinho. Amargo, mas cheio de saúde. Baixíssima caloria, ele tem alguns outros nutrientes, como o zinco, como as vitaminas do complexo B. Já o quiabo é muito rejeitado por causa da baba. Eu odeio baba, então eu odeio quiabo. Mas esse vegetal polêmico pode fazer muito bem para o nosso organismo. Ele tem alguns minerais que promovem relaxamento muscular, como o magnésio, como o potássio, e indiretamente acabam também melhorando a questão da pressão arterial. Para quem não gosta de quiabo nem jiló, o sabor característico desses alimentos fica ainda mais insuportável quando eles ganham a companhia de outro alimento que divide opiniões: o fígado de boi. É o caso do Estevam, que não suporta quiabo de jeito nenhum, muito menos jiló com fígado. Apesar de ser comediante, o bom humor do Estevam acaba rapidinho quando ele fica cara a cara com essa típica iguaria mineira. Eu já tive curiosidade de experimentar, de tão famoso que é. Eu só não consegui porque eu não tenho coragem mesmo. A Elisa trata de acalmar o Estevam. Tem gente que não gosta de jiló, aí chega aqui e fala assim: ó, gente, mas o seu jiló não amarga, o jiló, minha mãe faz o jiló dela amarga, o seu não amarga. Eu falei, mas e a essência de amor? O prato fica pronto rapidinho. Coragem, Estevam. Não é ruim. É bom. Eu falo que eu comeria aqui uma vez por ano. O que você achou melhor ou menos pior? O jiló eu achei até mais saboroso que o fígado. Olha só, será que vai ser o fim de uma implicância que dura a vida toda? É o início de uma grande mudança, viu? Obrigado. As negociações de paz com fígado com jiló estão adiantadas. Mas e o quiabo, hein? Detesto quiabo. Detesto quiabo. Esse não precisa nem tentar. Não precisa nem tentar me fazer experimentar que não dá, não como. O negócio é babado, entendeu? O pessoal pega e põe no frango. Eu não entendo comer frango. Frango com quiabo é a melhor coisa? Não, também não dá. O frango é frango, quiabo é quiabo. O frango com quiabo... Poxa, Estevam, não quer nem experimentar? Não dá isso. Sem chance. Desculpa, o quiabo não consigo. Não dá. Tudo bem, Estevam. Para quem se negava a comer essas delícias, até que o dia de hoje foi bem produtivo. Ser aquele passarinho
que mesmo sem ter ninho conseguiu pousar. Grande parte das suas gravações foi você mesmo quem compôs das suas músicas? Sim, sim. Essa canção, por exemplo, foi feita caminhando pelas ruas de Uberlândia. O primeiro disco de Giliardi vendeu mais de 1 milhão de cópias. Quase 4 décadas de carreira. E o maior sucesso também chegou de repente numa travessia de valsa entre o Rio de Janeiro e Niterói. E de repente veio. Apesar da balsa estar lotada, veio aquela melodia e veio aquele filme passando na minha mente. E tinha essa nuvem, assim que você via essa nuvem? O céu limpo, azul, e vinha uma nuvem sozinha. Ela estava sozinha. Então, isso foi importante demais para mim. Eu vi aquela nuvem que passa, lá em cima sou eu, aquele barco que vai, mar afora sou eu, aquela folha que vaga, pelas ruas sou eu, buscando você. E assim ele me falou. Você está falando de Deus? Pois é. Aquele barco que vai, mar afora sou eu. O bate-papo está bom, mas Giliardi veio aqui para o desafio dos alimentos amados e odiados. Não estou com muito medo não, tá bom? Ô, Arthur, o que tem aqui? Tem o Giló. Giló. Que o Giliar adora Giló. Giló gosta, Giló gosta. É mesmo? É, gosta. Quiabo. Quiabo. Opa. Esse aí, esse eu Quiabo não? Não, não. Mas não é com aquela baba gostosa? Nossa, não gosto. Não? E que tal jaca, Giliardi? Não, eu não gosto. É aí que entra o chefe Arturo Salano. Ele preparou pratos especiais para Giliardi paladar nenhum botar defeito. Será que ele vai conseguir convencer o cantor? Ó, para começar, Giliardi, para você ficar bonzinho, vamos trazer uma coisa que você gosta. Olha aí. Então, o Arturo trouxe Giló, chips. Chips. Giló é de amargar, hein? Atenção, gente. A tática de agradar o cantor deu certo. E até eu, que nunca tive vontade de experimentar Giló, me senti encorajado. É diferente o sabor dele, né? A textura. Olha, eu nunca havia comido Giló na minha vida. Sempre tive medo de Giló. Sério? Mas assim fica muito bom. Muito bom, cara. Parabéns, chefe Arturo. Obrigado. Próxima surpresa. Mas chega de agrados e vamos ao famoso frango com quiabo. Só que o quiabo de uma maneira diferente para não ter a baba e para ver se agrada a ele. Não. Você que vai comer. Que sorte a sua. E agora? Quiabo sem baba. A primeira reação de Giliardi assusta. Ele parece até com medo de mastigar o quiabo. Mas logo o chefe pôde respirar aliviado. Tá gostoso. Saboroso, cara. É? Bom. É Mas quiabo assim- mesmo? É quiabo, bicho. Maravilhoso, cara. Milagre. É outra coisa, não parece quiabo. Falando em outra coisa, tem outra coisa Não, pra surpresa. olha, por aí. Pera aí que vem chegar outra coisa pra você. E chega mesmo, risoto de jaca. Mas tem pedaço de... Tem pedaço de jaca aí dentro? Tem. Do risoto? Isso. Favor encontrá-los e comê-los. Não dá pra deixar só o arroz, não? Vamos ver. Vem cá, né? tem cheirinho de jaca? Dá uma olhada, senta aí se tem cheirinho de jaca. Não. Não tem cheiro, mas tem muitas surpresas. É jaca mesmo? É. Caramba, bicho. Eu misturei um segredo que eu tenho aí, eu misturei o bacon também. Tem tem alguma alguns coisa cubinhos de bacon. Que dá Ele acaba cobrindo um pouco aquele adocicado da jaca. Ô, Giliardi, você tá gostando mesmo ou tá querendo ser agradável com o nosso telespectador, com o programa? É uma experiência nova na minha vida. Muito diferente, cara. Bom, já que ele gostou dos pratos que provavelmente não gostaria, né, que são ingredientes que ele não gosta, é bom dar um presente pra ele agora do que ele gosta mesmo. Né? Vamos. E depois de degustar um prato de massa com creme de pequi, Giliardi agora se despede cantando um dos trabalhos mais recentes ao lado do filho Silvio Marinho. Venha me tirar da tempestade, da saudade que você deixou em mim.
Porque a vida pode se cansar de nós e ir embora. Saiba mais sobre os mitos e verdades dos alimentos amados e odiados em r7.com/Domingo Espetacular. Obrigado pelo prestígio da audiência. Boa noite. Fiquem todos com Deus. Tchau, pessoal.